Pois é, vejo agora uma mensagem que me mandaram por uma sobrinha que trabalha lá na Pampulha, lá na Santa Cruz, Acabamentos, trabalha lá. Está dizendo que na Pampulha agora, você tem que ir com todo visto, uma capa, deixando só o narizinho de fora para respirar, botas grandes, se puder levar um navio ou um barco, leve também, porque um verdadeiro dilúvio na Pampulha. Isso que é água que não acaba mais. São Pedro, dá um jeito aí para nós. Vai ficar pesada, né? Muito bem. Breno, então fala aí por que o Atlético está dizendo que os 6-1 poderão, esse resultado poderá ser esquecido caso o Atlético vença hoje. Na verdade, isso foi um comentário do Tardelli ontem na coletiva dele, né? Que isso poderia fazer com que a torcida do Atlético esquecesse e colocasse isso na frente quando se lembrasse, quando o Cruzeiro colocasse a situação do 6-1. Acho que para a torcida do Atlético, sim, vai ficar na história, como para do Cruzeiro também. Você ganhar um título dessa grandeza em cima do rival, não, a nível de campeonato brasileiro, apagar não vai apagar, né, Flávio? Isso não está na história, não tem jeito. A história é uma coisa, gozada. O Brasil perdeu para o Uruguai no Maracanã, uma final de Copa do Mundo. Depois, criaram a opção de revanche. Né? Só que aquela foi a final de Copa do Mundo, dentro do Maracanã, com 200 mil pessoas. É igual o Brasil e a Alemanha. Se o Brasil ganhar da Alemanha agora de 7-1 em qualquer lugar, vou falar que é revanche? Não foi. O Brasil foi eliminado pela Alemanha na semifinal de Copa do Mundo. Né? E perdeu de 7-1. Então são coisas que não se apagam nunca. A menos que o Brasil volte com a semifinal de Copa do Mundo e ganhe da Alemanha de 7-1. E há de se resgatar a seguinte situação. O jogo 6-1 não foi um título. Foi um jogo. Foi um jogo. Foi um jogo. Esse é um título. Então, assim, para o torcedor cruzeirense tem uma grande importância pela rivalidade, o placar de 6-1, mas a grandeza do título é muito maior. Se o Cruzeiro ganhar hoje, é uma vitória muito mais importante do que a do 6-1. Claro. Assim como o Atlético ganhando hoje, é uma vitória mais importante da história dele hoje. Ok, meus amigos, Dream Instrumentos Musicais, a Casa da Música, 3421-1182. Na Dream Instrumentos Musicais, você tem todo tipo de instrumento musical. E tem também sonorização. Dream Instrumentos Musicais, a Casa da Música em Minas Gerais. Lojas em Sete Lagoas, em Pará de Minas, 2 aqui em Belo Horizonte, na Rua Juruá 318, bairro da Graça, e também lá em Venda Nova, na Avenida Padre Pedro Pinto, 2640. Venda Nova, aguarde, hein? A minha banda Flashback vai tocar aí, pode aguardar. Daqui a semana que vem começa a divulgar, porque lá no dia 19 ainda está cedo. Né, Zequinha? Um abraço para você, recebi sua mensagem. Muito obrigado. Estaremos aí fazendo um belíssimo show. Então, é isso aí. Dream é a Casa da Música e da sonorização em Minas Gerais. Vamos escalar o Cruzeiro, então. Fábio, Eu Mike... acho que Fábio, Mike, se não der pro Mike, aí pode colocar o Eurico, pode colocar o William ali na lateral. Aí o resto a gente já sabe, né? Vai entrar o Bruno Rodrigues, o Léo e o Egídio, o meio de campo, o Henrique. Aí fica a dúvida se joga Newton ou Lucas Silva, né? O Everton Ribeiro, o Ricardo Goulart. Na frente, o Marcelo Moreno e o William. Esse deve ser o time do Cruzeiro, que só será definido no vestiário do Mineirão, quando a gente vai saber se o Mike tem condição ou não de jogo. O Atlético está mais está mais entusiasmado do que o Cruzeiro, né? O Atlético tem mais time do Cruzeiro ou é o contrário? Isso eu quero saber de vocês aqui. Ou é o contrário? O Cruzeiro está mais entusiasmado em função por ter ganho o tetracampeonato brasileiro no domingo passado e tem um time mais encorpado, melhor que o Atlético. É uma resposta difícil, mas eu quero saber de vocês. Orlando, se a gente for analisar isso, a gente vai fazer uma lista de situações que a gente vai ver assim, o Atlético tá entusiasmado? Sim, é um título histórico. É um título contra o seu maior rival. É o último título que o Alexandre Calil vai estar à frente do time do Atlético. É um título que vários jogadores do Atlético não têm e que o Calil não tem e almeja muito. O Cruzeiro está entusiasmado? Ele quer mais um título. Que é a Tríplice Coroa. Que é a Tríplice Coroa. É verdade. O Cruzeiro tem uma final para o Cruzeiro também contra o seu maior rival, né? O Cruzeiro quer coroar o Marcelo Oliveira, né? Mais uma vez com o título de expressão e o Givan também. E lembrando que o Marcelo Oliveira chegou várias vezes à final da Copa do Brasil e não ganhou. O Marcelo tem 2 vice-campeonatos pela Copa do Brasil. Então, motivação todos têm. Só por si só ser um clássico, valendo só de ser Atlético final, Cruzeiro, já é motivação para todos. Agora, eu pensei numa situação aqui que eu ainda não vi ninguém comentar. E se esse clássico fosse para os pênaltis? Pois é, porque a água é muito forte, tá lá. Ninguém está comentando sobre isso. Como é que seria? Você vê de um lado Fábio,
grande goleiro. De outro lado, o Vitor, grande goleiro. Ambos pegadores de pênalti. Como é que vai ser? Eu acho que vai ser o clássico que vai ter maior responsabilidade dos cobradores. Agora, Desculpa aqui, sabe por quê? ser... Eu falei, tá chovendo muito lá, porque eu disse falar se esse clássico for suspenso. Não, fosse decidido nos pênaltis. Mas corre um risco, hein? Corre. Se continuar chovendo do jeito que está, sem parar, corre o risco de ser suspenso o clássico, porque aí não há condição, porque a Minas Arena não dá condição do gramado estar em condições do jogo. Para falar. Pois é, e isso aí favorece ao Cruzeiro. O Cruzeiro ganha mais tempo, o Cruzeiro vem de um jogo cansativo, de uma final de campeonato. Agora, aí você fala a televisão vai mostrar o São Paulo e o Nacional para o Brasil inteiro, né? O Cruzeiro e Atlético vai para onde a gente nem sabe, né? Porque eles dão preferência para o São Paulo, é claro, né? Então, acho que para a televisão não é problema. Agora, para os clubes, para o Cruzeiro seria mais interessante, porque o Cruzeiro ganharia mais tempo para se preparar, para recuperar jogadores e tudo mais. Então, agora, é muito difícil em função de... Não ia ter outra data, Flávio? Não tem, data. Quarta-feira da semana que vem tem data. Mas eu acho muito difícil realocar isso tudo. Pois é, quem já comprou ingresso? Pois é, mas quem tem ingresso fica... e tudo. Ô, Breno, se o juiz chegar lá e falar não tem condição de jogo... Pode acontecer isso. Acabou, nós já vimos isso aí. Já vimos isso, mas nós já vimos isso numa proporção de 1 em 1000. Isso nós temos que ser claros aqui. Você pegar o histórico do futebol, isso é muito difícil. A política, a burocracia envolvida. Claro que pode, mas a situação hoje é muito mais complicada. E é o que você falou, Flávio. Além disso, tem que esperar meia hora para ver se tem condição. Né? Aí depois tem mais 40 minutos. Para isso, nem queremos isso, não. A gente está dizendo uma possibilidade, gente. Possibilidade existe. Né? O Bruninho está fazendo um jogo da Seleção Brasileira do ano passado, né, Bruninho? Cancelou o jogo, certo? Em função do quê? Em função do gramado. Ok. Quem está conosco agora é Ricardo Goulart, falando sobre a busca da tríplice coroa. Tá de olho, hein, Ricardo? É o William. Uma coisa é certa, né? Tá até escrito isso aqui dentro do clube, do CT. Só marca história quem ganha títulos, né? Então isso é uma coisa que fica marcado na história de um atleta. Que juntamente eu com meus companheiros possamos estar mais uma vez aí cravando nosso nome na história do clube, né? Com títulos e, se Deus quiser, né? Terminando o ano aí com chave de ouro. Bom, este foi o William. Vou chamar o Ricardo Goulart, este sim, vai falar sobre a questão da tríplice coroa. Mas o William também, hoje é um jogador muito importante, foi nosso convidado aqui no Jogado de Classe e acabou de falar para a torcida do Cruzeiro em especial. É um dos jogadores que, se acertar o pé hoje, pode levar o Cruzeiro a uma vitória. Meu amigo, está com dor no corpo, insônia, mal-estar, tudo isso pode passar pelo seu colchão, que já está velho, está acabado, não está dando a você aquela noite maravilhosa para você sonhar e ter um dia seguinte maravilhoso. Sonhar Colchões, 2 lojas para você escolher e fazer uma visita. Na Cristóvão Colombo 537, na Savassi, e na Rua Maria Amélia Maia 710, no bairro São Bernardo, na Pampulha. É isso aí, hein? Vende colchões de alto nível, Ortobon, Ortocrim, Castor, Anjos Colchões e também a Probel. Agora sim, você vai ver e ouvir o artilheiro do Cruzeiro do Campeonato Brasileiro. Ele está na artilharia, né? Só que dividindo, exatamente, né? Ele está dividindo com o Henrique do Palmeiras. Pois é, então o homem está fazendo gols. Ricardo Goulart, fala aí. É o único, não vai ter volta. Né? Em momentos assim, temos que aproveitar, temos que desfrutar e fazer o melhor, porque são 90 minutos e quinta-feira não tem mais Copa do Brasil. Fazer um grande jogo e conseguir essa tríplice coroa que vai ficar eternamente marcada nacionalmente, mundialmente. E para lembrar, quem tem a tríplice coroa é só o Cruzeiro e o Bayern de Munique. Então é Ricardo Goulart. Orlando, pode dar uma notícia rapidinho aqui, importante pro futebol mineiro? Amanhã ia acontecer o julgamento do Icasa, no STJD, que interessava ao América e também ao Boa. Né? Lembrando que nas comissões, o Icasa perdeu, porque ele entrou na justiça comum e foi rebaixado. E agora ele recorreu, então vai ser julgado no pleno. Então, ia ser julgado amanhã, foi transferido, sem data. Então, a rodada do fim de semana, no sábado, o América, o Boa, brigando aí pela classificação aí, a gente vai conhecer quem vai para a Série A no ano que vem. Eu vou até acrescentar mais. Declarações do pessoal lá do Icasa é de que não vai correr no jogo, vai jogar por jogar. Com pagamento atrasado. Pagamento atrasado. Tudo isso favorece ao Boa para uma vitória fora de casa. Dispensaram 10 jogadores já. Então, complicado. Boa está aí bem próximo. O futebol é cheio de surpresas, mas o Boa está com tudo para subir para a primeira divisão
do ano que vem. Aí não vão ter muitas oportunidades, né, Flavinho? De ir lá em Varginha. Na boa cidade, na boa terra varginha, lá no estádio Dilson Melo, estádio que eu tive a oportunidade de ver lançar a pedra fundamental lá na cidade, na bela cidade de Varginha. Muito bem. Vamos lá mais então, falar um pouco mais desse clássico. Pelo lado do Atlético, quem é que pode decidir esse jogo, Breno? Olha, Tardelli e Luan, né? São os dois grandes jogadores do Atlético, né? Que a torcida investe confiança. Agora, quem tem subido muito de produção, que eu acho que pode ser o diferencial do Atlético hoje, e que quando ele não joga bem, o time cai muito, é o Dátulo. Pela situação do meio de campo ali, da produção, hoje é um jogo que parece ser muito guerrido, e quem ganhar o meio de campo hoje, né, tem uma grande vantagem. Flavinho, pelo lado do Cruzeiro. Pelo lado do Cruzeiro, você tem aí o Ricardo Goulart, você tem o próprio Everton Ribeiro, o William, Marcelo foi decisivo, o próprio Marcelo Moreno, né, que é artilheiro. Então, acho que tá igual, né? Igual o jogo. Se você falar que tem favorito, eu acho que não tem, né? Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Posso só levantar uma situação aqui que eu estava pensando, como é que deve estar a cabeça do Marcelo Oliveira? Porque essa situação da improvisação, ele vai ter que mudar uma peça-chave do meio de campo dele. Quando você quer ganhar, você tem que ter uma qualidade na saída de bola. Você tem o Lucas Silva, para mim, e o Henrique, que são uma dupla de volantes excepcionais de qualidade de passe. Se ele tiver que abrir mão disso, né, e colocar um Nilton e improvisar, de repente, um Henrique para a lateral, pode ser que ele perca demais nisso. Verdade. Então ele deve estar num xadrez ali, num checkmate ali para ele, complicado. Deve passar a tarde pensando. Vamos ver, quem sabe o Mike joga, né? Pode ser. Meus amigos, muito obrigado pelo carinho da audiência. Desculpa aí os engasgos aqui com a tosse, muita água, etc e tal. Muita gente... emoção nem tanto, eu estou acostumado. 40 anos vivendo Atlético Cruzeiro. Aquele carinho para vocês e até amanhã, hein? Trazendo aqui tudo deste jogão de bola. Atlético e Cruzeiro, Copa do Brasil 2014. Tchau, tchau.